vidas, fazendo com que as Escrituras, ó Senhor Deus, se abram diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, das nossas mentes, e que possamos entendê-la em sua completude, Senhor Deus, percebendo as relações que todos esses livros têm entre si, porque tem um único só autor, que é o próprio Deus por meio do seu Espírito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, nesse momento, que sejamos instruídos, ó Pai, na Tua Palavra, cada dia mais, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós estávamos desenvolvendo os versos de 2 a 8, nós paramos no verso 5. Eu gostaria de fazer essa leitura. Inicialmente, vou trazer à memória algumas coisas que nós falamos anteriormente e daremos continuidade à exposição, e eu gostaria até de me adentrar em alguns temas que foram falados na última exposição, que nós não mencionamos, mas gostaria de mencionar agora, e aí a partir disso partir para o verso 5, aproveitar tudo que o texto tem a nos dizer na sua complexidade. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Na última exposição nós vimos as relações que existem do Velho Testamento com esse fato específico, e vimos alguns textos ali relativos a Moisés e também a Elias, mais a Moisés, que apontavam para esse momento como um símbolo, como um tipo. E eu gostaria de fazer aqui dar uma visão geral daquilo que nós falamos anteriormente, aproveitar, como eu falei, fazer algumas aplicações também desse texto. E eu gostaria de começar essa narrativa dizendo que nós vimos inicialmente a relação desse texto com os eventos do Velho Testamento que apontavam para esse momento vivido pelos discípulos ali de Jesus, a transfiguração. Na passagem ali do Velho Testamento, onde Moisés se encontra com Deus, entra na sua presença para receber de Deus instruções relativas à sua lei e à sua vontade, que foram dadas ao povo. Naquele momento, Moisés tem à sua frente, diante de si, o Deus de Israel, Yahvé. Aqui nessa narrativa, comparando-se com a narrativa do Velho Testamento de Moisés, nós temos um novo Sinai, que seria um lugar final de revelação, onde a glória de Deus também está sendo revelada, como foi em Moisés. Agora em Cristo, no seu Filho, a mesma glória de Deus é revelada. O Monte da Transfiguração, como foi no Sinai, representa um lugar onde Deus e a humanidade se encontram uns com os outros, agora na pessoa do Cristo glorificado. A Transfiguração foi mais uma indicação divina da excelência e divindade da pessoa do Jesus de Nazaré. Nós vimos também aquelas 2 testemunhas, aqueles 2 personagens, Elias e Moisés, que representavam a lei e os profetas, ou seja, toda a Escritura até aquele momento, que apontava não somente para o que estava ocorrendo e o que ocorreria na vida do Filho de Deus, porque esse era o assunto que eles estavam discutindo ali, mas também para aqueles que estava diante deles, o próprio Cristo, o Filho de Deus. E o Evangelho de Marcos, ele vai enfatizar a aparição desses 2 personagens como prova
de que o reino vindouro estava de fato em vias de se concretizar, a exemplo do verso 1 do capítulo 9, que o Senhor Jesus disse que aqueles que estavam ali não morreriam antes de ver chegado com poder o reino de Deus. E essa foi uma das indicações de que o reino de Deus estava sendo chegado. A presença deles, Moisés e Elias, era uma forte indicação que a salvação do tempo do fim havia começado para Israel na pessoa de Jesus de Nazaré. Dessa forma, ligando a transfiguração com os seus paralelos no Antigo Testamento, nós podemos dizer que o êxodo do Egito, um episódio fundamental da redenção e formação de Israel em um povo-nação, passa a ser uma prefiguração da paixão de Cristo que se demonstra aqui, por meio da qual ele redime pessoas do poder do pecado e as transforma em uma igreja, ou seja, em seu povo e nação, como aconteceu ali no Egito. Por isso o apóstolo Pedro vai usar uma linguagem do Antigo Testamento para se referir à igreja de Cristo. Ele vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A presença de Moisés e Elias ali reforçam a ideia de que Jesus, na economia divina, é o cumprimento do propósito histórico de Deus para Israel e por intermédio de Israel para o mundo. E antes de continuar a exposição, eu gostaria de fazer algumas considerações teológicas com base no comentário de Grant Osborne, quando fala sobre o livro de Marcos, especificamente sobre a transfiguração. E ele vai chamar a nossa atenção dizendo que a transfiguração faz parte de uma cadeia de acontecimentos teologicamente interligados dentro da história da salvação que se inicia no Êxodo. Como nós falamos anteriormente, as imagens do Êxodo predominam aqui nessa passagem, pois Jesus é o Moisés definitivo, que livra o povo de Deus e provê um novo Êxodo. O apóstolo Paulo ele vai mostrar essa mesma realidade sendo aplicada aqui em Cristo Jesus com as seguintes palavras em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14: ele nos libertou do império das trevas, a imagem da libertação do Egito, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A transposição do povo de Israel do Egito para a terra prometida. E ele vai dizer assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse novo êxodo é a base e o conceito israelita de livramento e salvação. Uma outra passagem que mostra essa cadeia de acontecimentos interligados com a transfiguração é a própria encarnação. Nesse episódio, a glória de Jesus pré-encarnado resplandece através da sua humanidade encarnada. Aquela essência que sempre esteve presente na pessoa de Jesus, agora aflora e destaca o verdadeiro significado da encarnação, que é a glória de Deus por meio da humildade e do sofrimento de Cristo em favor do seu povo. É isso que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, verso de 6 a 11, quando ele diz assim: assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Perceba como os sofrimentos do Senhor Jesus, a sua paixão, a sua morte estão ligadas à sua exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Um outro acontecimento que está presente aqui e está interligado com essa história da salvação é a voz ouvida do céu. A presença e a mensagem da voz divina
mostram que se inicia, segundo o Evangelho de Marcos, a segunda metade do ministério de Jesus. É interessante que a partir de agora ele vai começar a falar insistentemente sobre a sua paixão e sua morte. Perceba que a conversa que o Senhor Jesus teve com Moisés e Elias falava a respeito disso, ou seja, da sua partida. E embora Marcos não diga isso, o tema da morte vindoura de Jesus é predominante no diálogo entre eles, conforme Lucas descreve lá no capítulo 9, verso 31, que diz assim: os quais apareceram em glória, falando de Moisés e Elias, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Esse episódio, como nós vimos, juntamente com a confissão de Pedro e o anúncio de Jesus da sua morte, da sua partida, mostram o verdadeiro sentido do Messias sofredor. Um outro acontecimento que está interligado dentro da história da salvação que está presente aqui é a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Em Marcos, no capítulo 9, verso 1, ele diz assim: em verdade vos afirmo, os que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus estava profetizando que a transfiguração que acontece logo depois dessa fala prefiguraria a ressurreição e que juntos esses acontecimentos constituiriam a chegada do reino de Deus. A transfiguração mostrou que a paixão de Cristo terminaria em glória e exaltação, pois a verdadeira essência de Jesus irradiaria dele a sua divindade, a sua glória como Deus eterno. E por último, acontecimentos que estão aqui, que estão interligados, é a segunda vinda de Cristo. A majestade de Cristo aqui é evidente e aponta para a sua futura vindicação final na sua segunda vinda. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versos 16 a 18, considerou a transfiguração uma antevisão da volta final de Cristo, quando ele diz assim: porque nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus glória e honra, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba como essas coisas estão interligadas, e Pedro está fazendo essa ligação aqui. Olha, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Percebam como essas coisas estão interligadas e todas elas estão sendo apresentadas aqui nesse momento. E é isso que a transfiguração representa. Eu tinha falado anteriormente que um dos propósitos disso, e vou falar isso mais adiante, era dar um lenitivo, um alento àqueles discípulos que ouviram que o Senhor Jesus disse: eu vim para sofrer, eu vim para morrer. E humanamente falando, parecia que haveria ali uma derrota, um final, mas era o início de todas as coisas. E os discípulos deveriam perceber e participar desse sofrimento, dessas dificuldades, porque eram discípulos do Senhor Jesus, mas olhar o que estava adiante. Por isso a transfiguração. Um lenitivo, um consolo, para que a igreja aqui naquele momento, que se circunscrevia aos discípulos, pudesse ter forças para passar por todas as suas provações. E a partir daí nós vamos desenvolver os versículos restantes, como no verso 5, que diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias.
pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Eu gostaria de, no decorrer da exposição, fazer algumas aplicações, não deixá-las para o final. E gostaria de, a partir de agora, chamar a atenção de vocês para aquilo que Pedro está dizendo. Pedro diz que é bom estar ali naquele lugar, contemplando a glória de Deus que está sendo manifestada na pessoa de Cristo. E a proposta de Pedro, à luz do comentário de Marcos, parece que é inadequada, porque Marcos diz que ele não sabia o que dizer por estar aterrado. No entanto, essa sugestão de Pedro, ela não é totalmente equivocada, guardada as suas devidas proporções, até por estar diante de uma situação tão extraordinária e maravilhosa aos olhos dele, e aos nossos olhos também. E por que isso? Porque o judaísmo se apegava à esperança de que Deus habitaria mais uma vez com o seu povo, ou seja, estaria com o seu tabernáculo no meio do seu povo, como aconteceu no Êxodo. As palavras de Pedro apontavam, dentro desse escopo judaico, para uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E eu gostaria de falar algumas coisas, não todas, a respeito dessa festa, e por que ela é lembrada por Pedro, porque essa associação, façamos 3 tendas aqui. No calendário judaico, o último Hagim, ou seja, festas de peregrinação instituídas por Deus, que encerrava o ano comemorativo judaico, era essa festa que começava no 15º dia do mês, 7º, a festa dos tabernáculos. Essa festa era uma celebração de total alegria, uma celebração incomparável. Nenhuma das outras festas exigia tantos sacrifícios, enchia as estradas que eram estreitas de Jerusalém com tantos peregrinos, nem envolvia tanta participação diária das multidões quanto a festa dos tabernáculos. Em suma, essa festa era para que Israel não se esquecesse de que tinha vivido em abrigos temporários, no deserto, e agora se encontrava em uma terra permanente, em um lugar de descanso. Parece que para Pedro, diante de tudo que ele tinha ouvido até aquele momento, aquele lugar ali onde a glória de Deus se manifestava, era um lugar de descanso para os conflitos que existiam no coração dele, para a sua alma. Eu gostaria que você abrisse Levíticos capítulo 23, dos versos 33 a 44, e nós temos aqui a festa do tabernáculo. É muito interessante aqui, o propósito não é esse, né? Até porque está relacionado, mas não seria esse. Que essa festa ela vai apontar para o primeiro dia e para o 8º dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. O 8º dia da semana também é o domingo, é o dia do Senhor. Perceba como no Velho Testamento já se apontava para esse sábado cristão, que é o domingo da ressurreição. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor.
Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia, eu também oitavo, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras. Por 7 dias os alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como uma festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que fiz eu habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Era interessante nessa época do ano que todos faziam tendas, algumas nos seus quintais, nas suas casas, às vezes nos seus terraços. E você andava por Israel e você via essas tendas, e nesses dias essas pessoas habitavam nessas tendas, para lembrar do que o Senhor havia feito no passado e o momento em que eles estavam presentes. E esse é o modo pelo qual os israelitas demonstravam o seu apreço por essa herança sagrada e singular, uma vez que Deus demonstrara graça a esta nação como a nenhuma outra. Muitas inferências podem ser extraídas dessa festa. Ela encorajava uma profunda apreciação da bênção de se ter casa e terra permanentes. Em contraste com o pano de fundo do Egito e do deserto, ele também lembrava a Israel que Deus estava com eles em tempos de provação, porque o Senhor habitava no meio do seu povo por meio da tenda do tabernáculo. E aí nós vamos ver que o Senhor não apenas tirou da terra do Egito, mas também trouxe o seu povo para uma terra próspera. E essa festa lembrava o povo de Deus de onde saíram e do quanto tinham progredido desde os seus dias do Egito até esse momento. Como diz certo comentarista, seria em dias futuros um lembrete da vida simples do deserto, quando andaram com Deus à sua frente, também habitando ele, Deus, em um tabernáculo no meio do seu povo. O povo de Deus ali, e essa festa representava isso, essa transição da origem humilde a uma posição que eles nunca teriam alcançado se o Senhor não os tivesse sustentado. Eu não sei se vocês já captaram tudo que está sendo dito aqui, mas muitas relações podem ser feitas a partir disso aqui, com o momento presente dos discípulos ali no Monte da Transfiguração, como também com a nossa realidade como crentes que aguardamos um lar celestial. Essa era uma celebração que recordava o livramento no Êxodo, ao mesmo tempo que tinha uma importância escatológica associada ao dia do Senhor. E eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui do que isso representa. Como livramento, essa festa representava a lembrança do descanso para o povo de Deus de suas peregrinações e escravidão no Egito. O livro de Hebreus vai falar isso. Resta um descanso para o povo de Deus, porque era isso que aquela festa apontava. E apesar do aparentemente Pedro demonstrar aí um conhecimento falho da dignidade do Senhor Jesus Cristo, dizendo que deveriam se fazer 3 tendas, como se estivesse colocando no mesmo patamar o Senhor Jesus, Moisés e Elias, podemos perceber a alegria nas palavras de Pedro que essa visão gloriosa conferiu àquele discípulo amado. Porque para Pedro e os demais discípulos que estavam ali, aquele era um lugar e uma situação desejável. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito desse episódio aqui, muito interessante
tem uma aplicação bem prática para nós. Ele diz assim: note que as almas graciosas reconhecem que é bom estar em comunhão com Jesus, é bom estar junto dele, é bom estar sobre um monte com ele, ainda que seja um lugar frio e solitário, é bom estar aqui, afastado do mundo e a sós com Jesus. E se é bom estar com Jesus transfigurado sobre uma montanha, com Moisés e Elias, como será bom estar com Jesus glorificado no céu com todos os santos. Aqueles discípulos tiveram um laivo, um sentimento diante daquela situação que nós teremos quando estivermos com o Senhor na glória, unidos com os nossos irmãos, os santos do passado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês também, não somente para isso, mas para um fato muito interessante que é muito comum a nós. Perceba aqui que Pedro nesse momento se esquece do propósito da vinda de Cristo e da necessidade dele nesse mundo, que ele veio para sofrer em nosso lugar e morrer em nosso lugar, e também da pregação dos seus apóstolos entre o povo. Ele esqueceu ali de seus irmãos que não estavam em sua companhia, como também do mundo em trevas. E Matthew Henry também faz um comentário a respeito disso, bem pertinente. Ele diz assim: observe que quando as coisas estão bem conosco, nós somos capazes de ser descuidados com os outros, e na plenitude da nossa alegria nos esquecemos das necessidades dos nossos irmãos. Foi uma fraqueza de Pedro preferir uma comunhão privativa com Deus à utilidade pública. Perceba que até nesses momentos nós vacilamos, né? Esses momentos que o Senhor nos dá um refrigério, um descanso, um alívio, nós nos deixamos levar por isso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 24 e 25, ele diz estar disposto a permanecer na carne em vez de partir para a glória, embora reconheça ser muito melhor quando ele está julgando o que é necessário para a igreja de Cristo. Ele vai dizer assim: mas por vossa causa é necessário permanecer na carne, e convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Quando a gente olha uma situação como essa, muitas coisas a gente pode tirar de proveito, e uma delas é que nós não podemos nos esquecer de fazer com que os nossos irmãos possam participar também das bênçãos e da mesma alegria que o Senhor nos proporciona. Que o Senhor nesse mundo, Ele nos oferece, Ele oferece para o seu povo um momento de descanso diante das dificuldades que nós vivenciamos, para que nossas forças sejam revigoradas e continuemos batalhando por nossas vidas e pela nossa fé. É o soldado que nunca deve abaixar suas armas. Perceba que o que passam aqui tem múltiplos propósitos, melhor dizendo, de revigorar as nossas forças. No caso dos discípulos, depois de uma mensagem tão impactante, que após Pedro reconhecer que Jesus era o Messias, o Senhor diz: eu sou o Messias porque eu vim com esse propósito, e ele diz não. E aí ele é repreendido, e aí é chamada a sua atenção de que os discípulos do Senhor seguem os mesmos passos. Eles deveriam, com esse momento também, ter as forças revigoradas, sabedores que no final seriam vitoriosos em Cristo Jesus. O que poderia parecer uma derrota para o mundo, o sofrimento e a morte vicária de Cristo, era na realidade a sua completa vitória sobre o mundo, o diabo e a carne. E a festa dos tabernáculos representava esse descanso. Esse descanso dado momentaneamente não pode nos fazer esquecer da nossa realidade, mas nos preparar para ela
dando-nos vigor. E eu me lembro do livro do peregrino John Bunyan, que nessa caminhada, naquela narrativa, Deus confere ao peregrino um momento de descanso, e ele diz que ele descansou demais. E ao descansar demais, ao voltar à sua caminhada, ele esqueceu aquilo que o faria entrar na Cidade Santa. E aí ele precisa voltar. O que nós podemos ver daqui é que o descanso que Deus nos dá, e Ele nos dá, o alento que Ele nos dá, não pode nos deixar lerdos ou lentos, mas deve nos motivar para a batalha. Eu me lembro do meu tempo de militar, nas instruções de combate, a gente tinha um lugar de descanso, um lugar para uma boa comida, um bom banho, um sono adequado, que nós não tínhamos na batalha, mas aquilo tinha o objetivo de nos preparar para novos confrontos. Não é diferente na vida cristã. O Senhor nos dá um descanso momentâneo das nossas tribulações desse mundo, para que possamos revigorar as nossas forças e voltar para o combate mais fortes e mais determinados. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos como a visão da glória de Cristo pode conferir conforto e consolação para o verdadeiro crente, pode despertar e aquecer o coração de um crente, como foi com Pedro. Agora, o que nós poderíamos dizer do prazer que os santos vão experimentar na visão de Pedro aqui, quando finalmente se encontrarem com Cristo em sua segunda vida, para nunca mais se separarem dele. Se aquele momento na vida de Pedro, contemplando Cristo glorificado, já foi um momento de grande alegria, o que será para nós? Veja nessa narrativa como foi encorajador e vivificador na vida de Pedro a visão dos santos na glória. Quem é que não sente aqui falta de um parente ou de um amigo que já foi embora? Alguém que era um companheiro de lutas e batalhas cristãs, ou alguém que era um exemplo de vida e que não está mais entre nós. Veja que a visão de Pedro, de Moisés e Elias foi tão encorajadora, tão vivificadora na vida dele. O que nós poderemos então dizer quando vimos Jesus Cristo voltando na companhia de todos os santos? Já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que o Senhor vai vir nas alturas e com Ele todos aqueles que morreram em Cristo antes de nós. O que será? Qual será o nosso sentimento quando nos for permitido compartilhar da sua glória e da sua bem-aventurança na companhia de irmãos queridos? Na realidade, esse sentimento não nos é capaz de responder ou mensurar o que ele será, mas de uma certa forma ele já existe. De uma certa forma, para nós crentes, esse sentimento já existe, que pela graça de Deus Ele nos concede em momentos que vemos a sua graça transbordante em nós, em momentos de refrigério para as nossas almas. Essas coisas deveriam nos motivar e dar alento em meio às dificuldades, aos obstáculos que esse mundo de pecado nos impõe e nos impelir para a firmeza
e a perseverança diante do Senhor. Os sentimentos que Pedro e outros discípulos sentiram aqui serão nossos em toda a sua plenitude. E sabe o que nós vamos dizer? Com grande espanto e exultação: bom é estarmos aqui, Senhor. Mas eu gostaria também de chamar a atenção dos irmãos para esse tema do tabernáculo e da tenda que vem à mente de Pedro. E essa expressão que é usada aqui, façamos 3 tendas, era uma expressão usualmente usada para se referir à morada temporária de Javé, da qual procedeu o templo. Jesus, em sua encarnação, era essa morada permanente de Deus, era o cumprimento da promessa de Deus que ele habitaria no meio do seu povo. Eu tenho certeza que eles jamais iriam imaginar que essa habitação seria física na pessoa de Cristo. Mas não só isso, queridos. A festa do tabernáculo também encorajava uma profunda apreciação da bênção de ter casa e terras permanentes, em contraste com o pano de fundo do antigo Egito e do deserto, como eu falei anteriormente. E dessa forma, essa festa também preanunciava uma morada eterna do descanso dos justos, o Senhor nos dando lugar de descanso. Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 8. Ele usa da mesma imagem para falar da expectativa que temos de sermos revestidos daquilo que é imortal, ou seja, da ressurreição. Portanto, o que Marcos está mostrando aqui, a transfiguração, é uma demonstração de ter chegado o poder de Deus por meio do seu reino, na sua ressurreição e na nossa ressurreição futura. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 8, ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando no penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo aqui está falando de um tabernáculo que seria um corpo incorruptível, e era isso que estava ali embutido nas palavras de Pedro. Ele está falando da certeza da nossa ressurreição ao corpo ressurreto do crente, como Cristo se manifesta ali. E a transfiguração apontava para essa certeza da ressurreição dos mortos na pessoa de Cristo, em que seremos revestidos da mesma glória que Cristo se reveste no monte da transfiguração. Paulo, na sua carta, ele está desejando ser revestido em seu corpo dessa incorruptibilidade, de uma existência corporal permanente, eterna e celestial. E a transfiguração de Jesus aponta para esse grande final. E quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo diz aqui, quanto de nós não temos o mesmo sentimento de Paulo, de sermos revestidos dessa nossa habitação celestial, querendo ser revestido para que o mortal seja absorvido pela vida, e não por causa dos sofrimentos presentes apenas, mas por causa do pecado que habita em nossa própria carne.
É o crente que nunca pensou nisso. Certa vez um jovem disse a seu pastor, mas ele tinha falado isso em seu íntimo e compartilhou. Ele disse: quantas vezes, olhando para a minha pecaminosidade, para o meu pecado, quando sou confrontado, quando estou sendo ali moído por aquele sentimento de arrependimento, de dor pelo pecado, anseio por esse dia. Anseio por esse dia onde o meu corpo mais não responderá ao pecado de forma positiva. O que nós crentes almejamos, como o apóstolo Paulo, não é uma esperança ocovã, mas fundamenta-se no fato de que Deus nos preparou para isto. É o que diz a Escritura. Paulo diz: ora, foi o próprio Deus, no verso 5, que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito de Deus em nós é o penhor, é a garantia de que Ele vai concretizar essa transformação completa em nós, que já teve início com a habitação do seu Espírito em nós, na nossa conversão. Perceba aqui que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos em seu corpo glorioso, é o Espírito que foi dado a nós cristãos como garantia de que eles também, na devida ocasião, ressurgirão e serão revestidos de um corpo glorificado, de um corpo ressurreto. E segundo o apóstolo Paulo, na mesma direção de Jesus com seus discípulos, parte do processo da preparação para esse glorioso futuro é a participação nos sofrimentos presentes por causa do Evangelho. A Escritura vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 17, ora, somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O contexto de 2 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 8, se encontra nos versos anteriores, ou seja, no capítulo anterior, nos versos 16 a 18, quando Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno preço de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Com certeza os discípulos não tiveram toda essa compreensão naquele momento ali. Como é com nós, os crentes? Às vezes ouvimos uma palavra, ouvimos uma instrução, aquilo fica na nossa cabeça, mas nós não temos às vezes o entendimento completo. E quando nós vamos avançando na fé, no conhecimento, essas coisas vão se ligando, e aí acende uma luz, e nós conseguimos perceber a relação que existe entre todas essas coisas. Foi o que aconteceu com os discípulos após a ressurreição do Senhor Jesus. Todas essas coisas, provavelmente, que eu acabei de falar aqui, vieram na mente desses homens por causa do Espírito de Deus que neles estava. Mas perceba que a narrativa não para aí, ela continua. No verso 7 diz assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós temos aqui mais uma chave para a compreensão da transfiguração. É a nuvem que ao longo da Escritura é símbolo da presença de Deus. A tipologia Moisés-Sinai proporciona mais uma vez um paralelo esclarecedor com isso aqui.
lá no capítulo 24, no verso 15 e 16 de Êxodo, diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem encobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O Evangelho de Marcos diz que a nuvem envolveu a todos, e da nuvem se ouve uma voz. A nuvem simbolizava a presença divina que fala com o Senhor Jesus e seus discípulos. E essa nuvem é a presença impregnável de Deus, simbolizando que Deus em Jesus, ainda mais que no tabernáculo dos tempos antigos, habita corporalmente com a humanidade. E nesse momento a transfiguração alcança o seu ápice na voz celestial, quando diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu não sei se vocês lembram, como eu havia falado anteriormente, diferente da voz de Deus que se ouviu no momento do batismo, que teria sido direcionada a Jesus como uma confirmação de sua filiação divina, aqui a voz divina revela essa filiação aos discípulos de Jesus. Essa é uma declaração dos céus que separa Jesus de Moisés e Elias, designando Cristo unicamente como o Filho de Deus. E perceba aqui, mais uma vez, só Deus Pai pode transmitir aos cristãos o mistério da filiação divina. Os discípulos não chegam a esse entendimento por si só, como nós vimos nos versos anteriores, na própria declaração de Pedro. A compreensão da natureza de Deus e da sua obra no mundo não é uma realização humana. A fé é sempre e apenas o nosso conhecimento à verdade. Sem essa revelação, sem essa fé, sem essa confiança, sem essa certeza na verdade da palavra de Deus, elas não podem ser conhecidas. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer lá em 2 Pedro capítulo 1, 20 e 21, fazendo aquela declaração, ligando a segunda vinda à transfiguração, ele diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Somente Deus pode dar esse entendimento. Por isso, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele diz: muito bem, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso. Somente Deus pode dar esse conhecimento ao homem. Mas nesse desfecho é importante igualmente a conclusão, quando ele diz: a ele ouvi. E mais uma vez nós temos ali rememorado uma palavra de Moisés em Deuteronômio capítulo 18, 15, Moisés profetizando que viria um profeta, que surgiria um profeta no meio deles, e o povo deveria ouvi-lo. E esse profeta é Cristo. É muito interessante que Marcos, ao longo do seu evangelho, retrata Jesus suplicando as pessoas para ouvirem e compreenderem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A voz do céu faz o mesmo pedido aos discípulos. Essa ordem expressa é necessária para que os discípulos aprendam o ponto que não querem aceitar, de que o Filho de Deus tem de sofrer. Isso vai ligar a transfiguração de forma inseparável à confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é muito interessante nós pararmos para pensar no que a maior autoridade desse mundo está dizendo. A gente sempre diz assim, os pais sempre falam isso, não só os pais,
ouça e obedeça o seu pai, a sua mãe. Não é assim? Tem até uma linguagem no trabalho, no quartel também, né? Com relação a você obedecer à autoridade. Me esqueci dessa, mas o pessoal aí deve lembrar, principalmente os militares, né? De que você não deve questionar uma autoridade, mas obedecê-la, lógico, quando a ordem é lícita, né? É Deus quem está falando. Deus está dizendo assim para você: ouça Cristo. Ouça Cristo. Hoje nós pregamos sobre matrimônio, falamos sobre matrimônio. Eu dei até algumas aplicações práticas. Algumas coisas que acontecem que não deveriam acontecer. Por quê? Porque as pessoas não ouvem a Cristo. Não estão ouvindo, no caso da pregação de manhã, que devem deixar pai e mãe, se unir à sua esposa e tornar com ela uma só carne. Isso não serve aqui somente para o contexto dos discípulos, não, porque eles deveriam ouvir o que o Senhor Jesus estava dizendo e atender e obedecer. E o que o Senhor Jesus estava dizendo para eles? Que ele precisava morrer, ele tinha que morrer, e que os discípulos também deveriam morrer para o mundo. Jesus estava dizendo que o Messias teria de sofrer, Marcos 8,31, e que os discípulos também, os versos 34 em diante, quando ele diz que se alguém quer vir após mim, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Aquele que quer salvar a sua vida deve perdê-la para esse mundo, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Os discípulos de Jesus precisam entender essas coisas para que possam entender a pessoa e missão de Jesus. E a ele ouvir não significa somente que eles deveriam vê-lo como profeta, como aquele que haveria de vir, mas como filho de Deus que tem de sofrer e que chama seus discípulos a compartilhar o seu sofrimento. Mas não é só isso. Isso também serve para nós. Seguir os mesmos passos, porque o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que seguir esses passos dele. Mas em tudo que a palavra de Deus diz, Deus está dizendo assim: a ele ouvir. Jesus é considerado na Escritura a palavra encarnada, porque a Bíblia fala a respeito dele. E nós, como os discípulos de Cristo, também devemos ouvi-lo. Ouvir o que ele está dizendo na sua palavra. E sem demora, obedecer. Mas percebam o final, que no final, quando eles olham de relance, a ninguém mais viram senão Jesus. Elias e Moisés, os maiores personagens do Antigo Testamento, desapareceram, só permanece Cristo ali. E isso ali é significativo, por quê? Porque o desaparecimento de Moisés e Elias nos mostra que eles eram apenas testemunhas, e que vindo o Senhor, os seus servos concedem lugar de proeminência e honra a Ele. É o que o livro de Hebreus vai dizer o tempo todo a respeito de Jesus, comparando com Moisés especificamente, a antiga e a nova aliança. E esse é o testemunho da voz divina, a ele ouvir. A totalidade da visão tem por objetivo deixar marcante na mente dos seus discípulos uma impressão duradoura que o Senhor deles, Jesus de Nazaré, estava muito acima deles, ou seja, de Moisés e de todos os profetas. Da mesma forma que o Senhor da casa está acima dos seus servos, e essa é a imagem que Hebreus usa para falar do Senhor Jesus. E por fim, queridos,
Aos verdadeiros crentes compete ouvir a Cristo. E nós ouvimos a Cristo na sua palavra, viu? Temos a voz audível de Deus quando lemos a sua palavra. Jesus é o mestre por excelência, ele é Deus. A sabedoria vem dele, é um atributo seu. E aqueles que querem ser sábios precisam segui-lo, pois ele é a luz desse mundo, ele é o cabeça da igreja. Os que quiserem ser membros do seu corpo terão de contemplá-lo sempre e fixar os seus olhos nele. O que deve nos interessar é que o Cristo diz em sua palavra. Por isso, nós devemos depender dele, olhar para ele, porque ele jamais vai nos desapontar, nem nos desencaminhar. Matthew Henry nos diz que essa passagem, Deus declara que Jesus é o Filho amado, e Deus está disposto a nos aceitar por meio dele. Ele vai dizer, nós devemos então reconhecê-lo e aceitá-lo como nosso amado Salvador, e devemos renunciar a nós mesmos, para que sejamos governados por eles. Porque felizes são aqueles que, de forma experimental, vivem o significado dessas palavras de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Com relação a essa última parte, a ele ouvir, é muito interessante as coisas que existem no mundo, porque por Deus foram criadas, e todas elas têm um propósito de apontar para Cristo. O mundo foi criado com esse propósito. Por isso nós podemos ver Deus em todas as coisas. Nós podemos ver que as culturas apontam para a lei de Deus. E é muito interessante nós percebermos isso. A Escritura está dizendo aqui a ele ouvir. Ou seja, ouvir aqui é obedecer, conhecer a sua vontade e obedecer. No mundo judaico, a filiação era reconhecida não por questões sanguíneas. O que marcava uma filiação era a obediência. Porque o filho, verdadeiramente filho, é aquele que obedece o pai. A nossa cabeça, no mundo ocidental, isso não se encaixa muito, porque o nosso conceito de filiação é de sanguinidade, mas esse não era o conceito entre alguns povos do Oriente, principalmente entre os judeus. O conceito de filiação deles estava relacionado à obediência. O filho era aquele que obedecia, porque aquele que não obedece não é filho, é bastardo. Vejam o que isso significa para nós. Significa, queridos, que a gente pode enganar quem a gente quiser, nosso irmão do lado, o pastor da igreja, os presbíteros, os diáconos, os vizinhos, mas jamais vamos enganar a Deus, porque se nós não obedecemos a sua palavra, nós demonstramos que nós não somos filhos e demonstramos que não amamos ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é aquele que me ama.
Por isso Ele está dizendo: esse é o meu Filho amado, a Ele vocês devem ouvir. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra e te pedir que essas coisas estejam sendo gravadas, ó Pai, marcadas no nosso coração. Nós sabemos que muitos dos ensinamentos ficarão esquecidos, mas eles não vão deixar de ter a sua marca, de comporem um pedal ou um degrau, melhor dizendo, para que possamos cada dia mais e mais crescer no conhecimento da palavra de Deus. E que o Teu Espírito Santo esteja nos lembrando dessas coisas no momento devido, gravando isso nos nossos corações, para que em momentos de dificuldade, em momentos de provação, possamos lembrar dessas coisas e agir de conformidade com a Tua vontade. Fica com o Teu povo, Senhor Deus. Consola, Senhor, os seus corações, vivifica-o, Senhor Deus. Renova a chama do Evangelho, Pai, na vida dessa igreja, de cada um aqui, Senhor Deus, a começar por mim, para que possamos, Senhor Deus, cumprir os Teus propósitos, ó Pai, não somente na vida dessa igreja aqui, mas também, Senhor, nesse mundo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de cantar